Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Bem, o nosso tema de hoje é a cidadania, subtema cultura. E temos como sumário tempo histórico e espaço social nas aventuras de Ngunga. Muito bem, eu gostava exatamente de introduzir o nosso sumário colocando a seguinte questão. Já ouviram falar da obra As Aventuras de Ngunga? Claro que alguns já e outros vão dizer que ainda não. Ok. Para a aula de hoje, nós vamos analisar o tempo histórico e espaço social na obra As Aventuras de Ngunga. É uma abordagem que será breve para podermos então explorar alguns elementos dentro desta obra As Aventuras de Ngunga, tal como veremos no desenvolvimento. Muito bem, As Aventuras de Ngunga marca precisamente a trajetória da produção literária do escritor angolano Arthur Pestana ou simplesmente Pepe Tela. E é considerada justamente a obra que marca o período antes da independência, isto é, em 1972, época em que a obra foi escrita. E ela também marca o período da militância do escritor no MPLA, isto é, Movimento Popular de Libertação Nacional. Então, é uma obra, tal como vemos, que marca justamente o contexto do período colonial. Assim sendo, nós vamos analisar o tempo histórico e espaço social dentro desta obra para a construção de elementos culturais. A questão que se coloca é: o que é tempo histórico? Em literatura, de forma particular, na matéria sobre as categorias da narrativa, o tempo é de facto este recurso que expressa a sucessão dos acontecimentos. Nesta ordem, esta categoria não se identifica apenas pelo numerário. Muitas vezes nós colocamos 1972, 1973, enfim. Quer dizer que o tempo não é apenas caracterizado por um determinado número, mas sim tem a ver também com a ordenação horizontal, não é? Tendo em conta uma rígida causalidade, ou seja, nós apresentamos aqui que tem a ver exatamente com a sucessão dos acontecimentos e nós vamos olhar mais adiante essa sucessão. Para nós, tal como dissemos, o tempo histórico vai exatamente compreender a sucessão cronológica dos acontecimentos à ordem real, pois, para sua identificação, nós podemos recorrer a algumas palavras ou marcas que nos remetem a um período histórico. Para o caso em concreto, nós entendemos trazer à tona algumas palavras, algumas frases retiradas do texto. Por exemplo, prefiro ser guerrilheiro. Aqui nós temos a palavra guerrilheiro que nos remete exatamente ao tempo. Não há aqui de facto uma data, nós não apresentamos, mas houve exatamente uma sucessão de acontecimentos no passado. A guerrilha, a guerra, por exemplo, é um dos elementos. Ngunga ficou silencioso. Escola nunca vira, ouvira falar, isso sim. Bem, nós também olhamos para o contexto escola, na verdade, que é de facto um elemento que no período colonial era difícil para muitos. Deste modo é que alguns, não é, nunca viram escolas, ouviam apenas pelo facto de nunca terem este direito à escola, ao acesso à escola. Então, estes elementos acabam sendo exatamente tempos históricos ou marcas de tempos históricos. Bem, o espaço social, na perspectiva da sociologia, segundo o Pierre Bourdieu, vai ser precisamente, digamos, esta diferença que as posições sociais vão apresentar. Isto ocorre por meio de diversos capitais, como relações de poderes, o capital social, cultural, econômico e simbólico. Este conceito
não é diferente do que se apresenta na literatura. Na literatura, o espaço social vai ser uma verdadeira montra das relações econômicas, políticas, culturais entre as personagens. E nós aqui apresentamos, digamos, algumas frases do texto, As Aventuras de Ngunga, que nos apresentam como marcas, nomeadamente, a escola era uma só cubata de capim para o professor e numa sombra alguns bancos de pau e uma mesa. Como sabemos, as escolas nas áreas mais recônditas e claramente no período colonial, muitas delas eram feitas de capim, não é verdade? E também o ensino era justamente processado debaixo de uma árvore, tudo em função das condições que existiam naquele período. Se olharmos para isso, poderemos perceber que há aqui, digamos, uma diferença econômica. Ok, nós notamos claramente aqui uma relação que se estabelece, relações políticas, relações culturais e econômicas, não é? Pelo facto de a escola ser exatamente uma cubata de capim e a maneira como se processava o ensino naquelas regiões, não é? Bem, esta obra, estamos a falar das Aventuras de Ngunga, é considerada como um manifesto contra o colonialismo. Ela pode ser vista como uma das primeiras teses ou razões que apontam as incongruências das práticas coloniais e, por conseguinte, das razões que devem motivar e mobilizar a sociedade angolana em prol da liberdade. Naquele período, como se sabe, o colono não dava muitos direitos à educação aos indígenas, de tal modo que Ngunga nunca vira nem ouvira falar de escola. Então, é nós olharmos exatamente para esta frase, logo poderemos perceber aqui uma relação política que se estabelece entre o colono, na verdade, e o colonizado, nesta perspectiva. Logo aqui estamos diante de um espaço social. Diferentemente do espaço físico, não é, que tem a ver com o espaço concreto propriamente dito geográfico, o espaço social estabelece precisamente esta relação de poderes, quer que econômicos, políticos, culturais, etc. Bem, este é exatamente o conceito sobre o tempo histórico e espaço social na obra As Aventuras de Ngunga. A nossa aula chegou ao fim e espero que tenham aprendido alguma coisa e tenho dito muito obrigado.